Oi, gente. Então, hoje vamos falar sobre regressão descontínua, que também é uma técnica muito importante para avaliação de política pública. Qual é a ideia, né? Para dar uma resumida aqui, né? Foco sempre na implementação, mas vamos dar uma resumida. Algumas vezes, quando a gente implementa alguma política pública, a gente pode se valer da descontinuidade da variável que foi escolhida para selecionar os tratados. Então, essa descontinuidade ela pode ser espacial, ela pode ser a variável mesmo de escolha, enfim. Então, no caso aqui, a gente vai usar um modelinho de regressão descontínua, que ele usa a variável de corte, uma política que tinha lá atrás na educação, ali 2015, 2016, não sei se hoje em dia ainda tem, que as escolas que ficavam abaixo de determinado ponto de corte, elas recebiam reforço, elas recebiam monitoramento intensivo e por aí vai. Então, a gente vai estar trabalhando com os dados de 2015, certo? E a gente vai pegar a nota de corte da época 3.2 e a gente vai ver se essa ideia de dar um reforço, um monitoramento intensivo, uma ajuda para as escolas abaixo do ponto de corte, isso realmente foi efetivo. Então, esse ponto de corte era a nota do IDEP, que é o indicador que mede a qualidade da educação no ano anterior. Então, na base de 2015, a nota para selecionar se essa escola era prioritária, que era como elas eram chamadas, era o IDEP de 2014, e o ponto de corte era 3.2. Então, a gente vai ver que, a partir desse ponto de corte, a gente pode analisar o que está um pouquinho abaixo desse ponto de corte e um pouquinho acima, e ver se houve realmente aí uma diferença desse tratamento, né? Então a gente aproveita essa descontinuidade da variável que foi escolhida para gerar o corte para a política pública e a gente vê, compara o que está um pouquinho antes com um pouquinho depois, partindo da ideia de que se não houvesse tratamento, o comportamento delas tenderia a ser bem uniforme. Então a gente vai usar o pacote Data Table, que eu gosto da função deles de ler os dados. A gente vai usar o Core Plot do ggplot, para a gente verificar se as variáveis elas têm uma colinearidadezinha, se elas têm associação. A gente vai usar o RDD, que é o pacote do R que eu gosto bastante para regressão descontínua, e eu vou carregar o Tidyverse porque a gente usa sempre o dplyr, o ggplot e assim por diante, tá? Então, vamos lá, vou informar o ponto de corte, que era 3.2, e vou carregar a base de dados, escola reforço. Então, essa base ela já está no jeito, já está tratada. Como a gente está lendo CSV, é sempre importante informar, né, qual é o decimal, o encoding, e eu vou fazer duas mutações. Eu vou criar uma variável chamada tipo rural, que vai, sempre que a localização da escola for rural, ela vai colocar 1, quando não for, ela vai colocar 0, e eu vou colocar aqui também uma variável de tratamento. Então, se a nota for do IDEP 2014, né, o ano anterior, que era o escolhido, né, para saber se era tratado ou não, se for maior do que o ponto de corte, coloque 0, ou seja, não houve tratamento. Se for menor ou igual, coloque 1, certo? Então, vou carregar essa base de dados. Vamos dar uma olhada nela aqui, ela está legal. Vamos olhar também como ficou o tratamento por ano, certo? A gente tem um menor número de tratados, está condizente. Quando a gente vai fazer regressão descontínua, é bom verificar também se a variável que está criando, né, essa descontinuidade, a gente chama de running, ela é contínua. E no caso o IDEP a gente já sabe com antecedência, né? Porque pela forma como esse indicador é medido, mas é sempre interessante você dar uma plotada nisso para ver se ele realmente é contínuo, sobretudo ao redor do ponto de corte, tá? Então, dá uma plotada nisso para checar se você tiver em dúvida. Agora vem a implementação da regressão descontínua de PC. Existe um teste de densidade ao redor do ponto de corte, que é um primeiro teste aí de sensibilidade. Ele está nesse artigo aqui, é um artigo bem importante. E o exemplo que o autor traz é de um tratamento médico, né? Então a gente precisa checar se a variável que a gente escolheu, né, para selecionar os tratados, ela realmente ela tá, vamos dizer assim, limpa, né? Então a forma de fazer isso é ver se ela tem uma descontinuidade natural ao redor do ponto de corte, né? Qual é a densidade dela ali? Por quê? Porque se você tiver uma descontinuidade nessa sua variável de tratamento, né, de escolha dos tratados, essa variável que a gente chama de running, você tem um problema, porque talvez os tratados eles saibam do tratamento e eles estão se direcionando
para o ponto de corte para tentar receber esse tratamento. Então, o exemplo que o autor dá, né, é de, vamos dizer, um teste de medicamento em que o doutor lá, o médico, ele colocaria os tratados na sala A e os não tratados na sala B. Mas vamos dizer que essa informação vaza e as pessoas começam a se dirigir para a sala A. Então você teria uma quebra aí na variável de corrida, aí, né, nessa variável que ela foi escolhida para o tratamento, e isso te indicaria que você não pode fazer a sua regressão descontínua. Então, vou fazer aqui o teste de densidade, né, para a gente saber se existe ou não esse problema. Então, rodei o teste, a gente vê pelo gráfico que tem uma tendênciazinha aqui a uma descontinuidade, né? Mas ela ainda não está realmente explícita. E aí a gente faz o teste de hipótese, né? A hipótese nula, né? H0 é de que não há, é de que está tudo bem com a variável, que não há essa manipulação. E como a gente teve um p-valor acima de 0,05, a gente não rejeita a hipótese nula, né? A gente aceita que não há descontinuidade, então não teve manipulação e a gente pode usar, pode fazer uma regressão descontínua. Agora eu vou fazer um teste importante, eu vou selecionar apenas as covariáveis que eu pretendo colocar na base de dados, na minha regressão, desculpa, descontínua, para ver se elas têm correlação. Então, vou criar aqui um vetor de covariáveis, na verdade um data frame, que ele vai ser escola reforço, mas vou pegar apenas as variáveis numéricas que eu pretendo usar, né? Então, no caso, TP rural, noturno, EJA, internet, ela é uma variável binária, mas em vez de true ou false, eu atribuir 1 ou 0 para a gente conseguir verificar aqui. Aí vou rodar a matriz de correlação e vou plotar isso. Se você ainda não viu esse tipo de gráfico, ele resume as correlações entre as variáveis. E ele já fica quente, né, quando essas variáveis são muito correlacionadas. Então a gente vê na diagonal vai ficar 1, né, porque é a associação, a correlação da variável com ela mesma, mas a gente vê que o máximo aqui é um 0,6, que a variável EJA aqui, ela tem com a variável noturno aqui, certo? E negativo, internet com rural, que também é mais ou menos esperado, então a gente não vê aí grandes problemas, eu poderia usar todas essas variáveis. Agora eu vou para a regressão descontínua em si, vou até marcar aqui para você, certo? RDD. Então eu vou para a regressão descontínua em si, eu vou usar a função RDEstimate, certo? Para a gente conseguir fazer a nossa regressão descontínua. Então, como é a minha variável de saída, né, a variável que eu quero saber o desfecho é IDEP 2015, e aqui selecionou os tratados, essa variável run é IDEP 2014, eu vou fazer um primeiro modelo padrão, no qual eu vou ver a relação apenas entre IDEP 2015 em função de IDEP 2014. O ponto de corte permanece aquele mesmo, por isso que eu transformei ele numa variável, porque vocês veem que a gente usa várias vezes ao longo do código, certo? E aí eu vou trazer o sumário disso. E aí tem uma questão importante, tá? Por padrão, a regressão descontínua, ela vai entender que quanto maior a variável de corrida, né, o IDEP 2014, maior o tratamento. Então ela vai entender que quem está depois do ponto de corte é o tratado. Então, como aqui é o inverso, como aqui o tratado, a gente viu aqui, é quem está abaixo do ponto de corte, então um valor negativo, ele quer dizer que o tratamento funcionou, ou seja, que a nota de quem está abaixo do ponto de corte é maior do que a nota de quem está um pouquinho acima desse ponto de corte, tá? Justamente porque a orientação natural da regressão descontínua é você ter essa ideia de que o tratado está acima do ponto de corte. Uma forma de você corrigir isso, se você realmente quiser, é multiplicar a IDEP por -1, e aí a estimativa aqui vai dar positiva. Mas vamos ver o que é que a gente quer. Essa primeira linha aqui, ela tem um tamanho da banda, tá vendo? Ela diz o quanto pegou desse pedaço que eu estou chamando de um pouco abaixo e um pouco acima. Então, construiu um espaço aí de 0,7 abaixo, 0,7 acima. Então, pegou e comparou o que estava ali ao redor do ponto de corte. Veja, deu significativo, ou seja, o efeito é significativo, e em média a gente pode esperar que a nota de quem está um pouco abaixo desse ponto de corte, certo? Considerando a nota do ano anterior, é 0,36, esse IDEP, essa qualidade da educação, é maior, lembrando esse joguinho do sinal que eu já falei, é maior do que quem está um pouquinho acima do ponto de corte. Aí tem um teste aqui de sensibilidade que, por padrão, a função já faz, que é diminuir um pouquinho a banda.
Então, ao diminuir um pouquinho a banda para 0,37, a gente vê que continua significativo e o efeito ele existe. E se a gente aumentar a banda, esse efeito também existe. Então, essa primeira estimativa, que ela é padrão. Mas aí, ainda nessa ideia de ver a sensibilidade do modelo, ver se ele está funcionando legal, a gente, além de fazer o padrão, a gente faz um modelo com covariáveis, que são essas que eu coloquei aqui para cima, tá? Sendo que aqui eu só coloquei as numéricas. Aqui eu vou acrescentar uma, que é o tipo de escola, porque a gente sabe que o tipo de escola influencia, porque ela é um outro tratamento da política pública, que é inclusive o tratamento mais geral, que é a integralização das escolas. Inclusive no vídeo de pareamento a gente explora isso um pouquinho. Então aqui eu vou acrescentar, depois dessa barra em pé vertical, a distorção idade-série, se a escola é rural ou não, se ela tem turno noturno ou não, se ela tem EJA ou não, se ela tem internet ou não, e o tipo de escola. O que é que eu quero aqui? Eu quero limpar esse efeito do que pode ser covariáveis, ou seja, do que pode estar vindo de outra variável e não diretamente do meu tratamento, ok? Então vou rodar e vou chamar o sumário de novo. Aí veja que interessante. Enquanto antes o efeito, aqui ó, ele era robusto, tá vendo? Ele era significativo para qualquer variação de banda, a gente percebe aqui que ele é significativo e é um efeito interessante, a magnitude não desceu muito, né? 0,3, a nota de quem está abaixo do ponto de corte, nessa banda de 0,7 tende a ser 0,3 maior, e até se eu dobrar a banda o efeito permanece. Mas o interessante é que se eu diminuir esse efeito, ele deixa de existir. E aí depois a gente vai ver a representação gráfica disso. Então, para testar a sensibilidade, você faz o teste de densidade para saber se não está nenhum problema na tua variável de corrida, na variável que gerou o teu tratamento, para saber se ela não foi manipulada de alguma forma. Você faz um teste de colinearidade das variáveis que você quer usar, para saber se você não está botando a mesma coisa várias vezes no modelo. E depois você faz um modelo padrão, sem nenhuma covariável, para saber se o efeito aconteceu. E depois você acrescenta essas covariáveis para ver se o efeito permanece ou se parte dele vinha de uma covariável. Uma dica para você escolher isso daqui é rodar uma regressão linear normal. Lembrando que a regressão linear ela tem um caráter mais exploratório, né? Então você roda essa regressão para ver as variáveis e tal, como você pode escolher aqui. Por fim, a gente vai fazer o plot do efeito e a gente vai perceber graficamente o que os dados tinham mostrado. Então, observe que aqui, bem próximo do ponto de corte, a nota realmente é um pouquinho maior do que quem está aqui do outro lado. E a gente também percebe uma descontinuidade, ou seja, se essa linha viesse normal, ela seguiria aqui, ok? Mas a gente percebe que esse tratamento ele realmente elevou um pouquinho as notas do pessoal, beleza? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.